Colega, quem aí tem uma criança, não importa se você é mãe, professora, atende em clínica, que está nesse processo de desenvolvimento da escrita? E quem aí, além de ter um menino que esteja nesse processo de desenvolvimento da escrita, ainda é um abençoado que não quer mesmo escrever? Não quer mesmo escrever porque sempre vai preferir brincar, enfim, e você aí viveu todo esse desafio em 2025 e não quer viver o mesmo aperreio nesse ano de 2026. Então, vamos conversar sobre isso, tá bom? Olá, colega, eu sou a Tâmara Ochoa, sou professora, psicopedagoga, idealizadora do CLEI, desenvolvo outros trabalhos na área da educação e hoje, com o vídeo de hoje, eu quero conversar com você sobre possibilidades de materiais. Vou te apresentar possibilidades de materiais que você pode usar com sua criança, independente do lugar, independente da situação. Na verdade, o mínimo de suporte ali você vai precisar para a criança poder escrever, né? Porque agora nós vamos falar de um vídeo para estimular o desenvolvimento dessa escrita. O vídeo anterior fala sobre a leitura, materiais para desenvolver a leitura. Se você não assistiu, você vai assistir. Esse daqui é para desenvolver a escrita, tá bom? Então, é só isso que você vai precisar, o mínimo da situação ali, um papel, um lápisinho com a borracha, um apoio para a criança poder escrever ali o que você vai pedir, que o jogo pede, mas nada assim, sabe, de outro mundo. Então vamos lá, gente, ó, fica até o final, se inscreve logo em nosso canal, tá bom? Se inscreva logo, fica até o final, por quê? Porque a sequência dos materiais que eu vou mostrar para você é tipo assim, em ordem progressiva. Então eu vou mostrar um material que já aparece a frase e aí a criança vai precisar colocar essas palavras em ordem para que a frase tenha sentido e depois a criança vai só copiar. Então, opção 1 de material. O menino vai ter que ler, vai ter que pensar, colocar essa frase em ordem. Qual palavra vai ser a primeira, qual palavra vai ser a segunda, a terceira e tal. Então aqui, inevitavelmente, trabalha a leitura, né, de forma explícita mesmo. Então, lê, compreende, organiza essa frase e copia. Só que aqui você vai avaliar mais a cópia, porque tem a frase, tá? Tipo, bem aqui Pronto, aqui uma carta aqui para você. Bom Joca, motorista é. Então o meninozinho vai ler em caixa alta de novo, eu falo muito sobre isso no vídeo anterior. Então, bom Joca, motorista é. Aí a criança vai ler, vai concluir que isso aqui não tem sentido, que não faz sentido nenhum, que não entendeu, foi nada. E você vai ajudar a criança que está nesse processo de desenvolvimento da leitura e da escrita, você vai ajudar a criança a colocar esse negócio aqui em ordem. Nesse momento, prestem atenção aqui nas dicas da pessoa. Você pode numerar. Então, bom Joca, motorista é. Então, a frase seria, Joca é um bom motorista. Tá, mas daqui que o menino chegue nessa conclusão, colega. Então, Joca é um bom motorista. Então, em cima do nome Joca, poderia ser colocado o número 1 de lápis. Depois do Joca, Joca é. Na palavrinha coloca o número 2. É uma estratégia. Outra estratégia é utilizar cores. De repente, não sei, mas a parte da numeração é melhor mesmo. A história das cores vai ficar melhor para outro material que eu vou compartilhar com vocês depois. Então, numera mesmo. Bom Joca motorista fica melhor. Joca é um bom motorista e você vai colocando os números. Feito isso, você vai orientar a criança. Agora copie. Você vai copiar. O que você vai avaliar utilizando esse material aqui, organizando frases? O que você vai observar? A leitura, a compreensão e a cópia, tá bom? E esse serviço leva tempo e demora e tem menino que vai mostrar para você que essa habilidade aqui da cópia não está bem desenvolvida. Sendo que esses materiais que eu estou sugerindo para vocês, nesses vídeos que eu estou conversando sobre leitura e escrita, é planejado principalmente para crianças que estejam matriculadas entre o 1º e o 3º ano do ensino fundamental, crianças que têm ali entre 6 e 9 anos de idade, crianças que realmente estão
são escolares, né, nesse processo de alfabetização. O terceiro ano já deveria ter consolidado algumas habilidades, mas nós sabemos que algumas crianças não consolidaram ainda, tá bom? Que envolve leitura e que envolve escrita. Algumas habilidades sim estão nesse processo, tá bom? Mas eu digo esse processozinho bem de alfabetização, sabe? Tem menino que algumas habilidades de verdade deveriam ter sido consolidadas lá no primeiro ano, chega no terceiro ano, o menino ainda não consolidou. Então, esse jogo Organizando Frases é a minha primeira sugestão para você que já viu que a demanda do seu menino é escrita. Então, não importa se é na escola, se é ensino integral, em que situação você vai estimular com esse material, se é reforço, se é a mãe em casa, depois que termina a tarefinha de casa, que é um material, né, um instrumento para poder estar instigando, desenvolvendo a mais ali a leitura e a escrita da criança. Então, essa sequência de vídeos, colega, eles estão sendo feitos assim, essa sequência para vocês, tá bom? Então, tá aqui Organizando Frases. A segunda sugestão de material que você vai comprar, se vai ser aí na lojinha que tem em sua cidade, que vende materiais educativos, em algum site que já é de sua preferência, enfim, você vai comprar esses materiais, eu tenho certeza que vocês vão comprar, é esse daqui, Defina o Personagem, tá? Defina o personagem. Eu quero que vocês peguem comigo aqui o fio da meada, que existe uma progressão aqui na sugestão dos jogos que eu compartilho com vocês. O vídeo que eu gravei sobre leitura, os jogos para desenvolver a leitura, também tem essa linha de raciocínio, tá bom? Então, defina o personagem. Esse defina o personagem, você vai colocar a sua criança para escrever, né? Ela vai escrever, só que agora é o seguinte, um pedacinho é cópia, o outro pedacinho da frase é escrita espontânea. Ela não tem de onde copiar. Então, tem um início, você pode transformar isso num grande parágrafo, ou você pode realmente quebrar em pequenas frases, tá? Então, as cartas, elas são apresentadas como? Tem uma imagem, tá? Então, tem aqui imagens. Aqui são apenas algumas possibilidades para mostrar para vocês. Então, eu tenho aqui imagens. E aí tem o início da frase, a sugestão. Como que eu posso começar essa frase? Como? Então, tem aqui, por exemplo, este é o, ele está, ele é muito e gosta de. Aí a criatura que vai escrever, né, o abençoado, este é o... Aí eu já sei, vou antecipar para vocês o que é que esses meninos fazem. Este é o... Aí o meninozinho vai colocar menino. Ele está sentado, porque literalmente a criatura está sentada. Literalmente é um menino, né? Você olha e vê que é um menino. Ele é muito... Eu vou dizer qual é a palavra que esses abençoados mais utilizam. Legal. Para tudinho aqui dessas cartas aqui eles querem usar legal. Todo mundo aqui é legal. Legal, 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 legal. E gosta de... Aí aqui ainda é onde eles olham assim pra gente e diz, tia, eu não sei. Não sei, tia, do que ele gosta. Não sei. Porque aí não está explícito, né? Não tá tão explícito, dependendo da informação que ele queira colocar. O que é que eu tô querendo, gente, dizer pra vocês sobre a riqueza desse material aqui? Defina o personagem. Não é só copiar um pedacinho da frase e depois o menino tem que completar, sabe? Não é só isso. É de uma riqueza muito maior. Então, assim, você vai observar conhecimento de mundo, você vai observar repertório e, principalmente, colega, a história do vocabulário. Então, por exemplo, se você pegar 5 cartas dessas aqui, e em uma oportunidade só dizer, olha filho, ou então para o aluno, serão 5 cartas e depois você vai brincar, né? Você vai perceber, o menino vai querer ficar repetindo as informações. Então, da minha parte, que trabalho com esses materiais há muitos anos, é um tanto previsível. Então, assim, esta é a... Eu quero um nome para essa criatura aqui, eu quero um nome. Esta é a Maria, tá bom? Você vai escrever Maria. Esta é a Maria. Maria como é mesmo Maria, e o M de Maria, se escreve esse M como é esse M, né? Uma letra maiúscula ou minúscula e tal. Aí você já vai
refletindo, ou você já vai chamando a atenção da criança para essas possibilidades de escrita, porque Maria é o nome aqui dessa menina, dessa fadinha, enfim, tá? Esta é a Maria. Ela mora onde, gente? Que a Maria mora? Não sei, tem que pensar. Ela é muito e gosta de... Então, assim, se você comprar esse jogo agora, essa semana, enquanto você assiste esse vídeo, né? Na semana que você assiste esse vídeo, fica ligada nessa história do ele é muito, ela é muito. Fica ligado como um meninozinho no começo, se você não intervir, ele vai querer ficar repetindo as informações. Demanda de vocabulário também, tá bom? Então, e gosta de... Aí você vai pensar. Então, eu já apresentei para vocês uma possibilidade de jogo que esse daqui, organizando frases, o foco realmente é leitura e cópia, né? Leitura, tem a compreensão da frase e aí depois a cópia, mas o meninozinho tem que copiar tudo depois, porque não tem que criar nada aqui. Sugerir para vocês esse material aqui, defina o personagem, e aí a riqueza desse material aqui é para trabalhar vocabulário, tá bom? Vocabulário. Então eu utilizo muito esse material aqui, principalmente com esse fim. Então eu trabalho a estrutura do parágrafo, eu trabalho o uso do ponto final, eu trabalho essa questão da ampliação do vocabulário, eu trabalho o uso de substantivo próprio, porque tem que nomear aqui as pessoas, eu quero um nome para cada criatura dessas, entendeu? Você vai acessando a vida da criança, por que a criança escolheu esse nome, por que a criança escolheu essa profissão para a pessoa, ela lembrou de quem, você vai criando o vínculo, você vai descobrindo como é que ela pensa, enfim, é um mundo de possibilidades, gente. E por fim, né? Então, o menino já copiou, o menino já escreveu frases. Não, Tâmara, mas o meu filho ou o meu aluno, no momento em que ele está, o que está pegando mesmo é a história da produção de texto, da escrita espontânea. Porque na escola dele, Tâmara, todo mundo já está recontando, é escrita espontânea mesmo, e esse menino não está ainda nesse momento, não, tá? Não. Até que copiar vai, mas quando é para criar, não sai do lugar, não. Então eu vou te sugerir esse jogo aqui, Inventando Diálogos, tá bom? E é de uma riqueza também, já tá bem velhinho aqui. Também tá rasgado, Eduardo. Preciso também, ó que... Gente do céu, um durex aqui não faz mal não. Então, é porque é usado, gente. Há muitos anos é usado, tá? Então, Inventando Diálogos, tá aqui, Inventando Diálogos. Como é esse joguinho por dentro, esse material por dentro? Ele apresenta várias cartas, sempre uma historinha contada em 4 cenas. Sempre. Sempre vai ser uma historinha contada em 4 cenas. Sempre. Como é que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer assim. Às vezes eu peço para o menino para ele escolher qual é a sequência que ele vai querer. Às vezes eu não deixo ele escolher, eu mesma já escolho e digo, tá aqui. Então, a primeira tarefa da criança, meu filho, coloca isso aqui em ordem para mim. Coloca isso aqui em ordem. Aí o meninozinho começa. Ele vai colocando em ordem. Tia, eu acho que a primeira é essa. Aí ele depois diz, e depois eu acho que aconteceu isso, depois isso e isso. Tá. Aí às vezes eles colocam em ordem calados, sem conversar comigo. Não fala nada. É uma realidade. Quando eles terminam, eu digo, terminou, terminou. Colocou em ordem, colocou. Agora conta pra mim essa história. Conta. Como assim, tia? Cria uma história para mim, cria. Então, assim, como profissional da área, que tudo que eu faço aqui é de forma intencional, e você aí do outro lado da telinha também vai começar a ter esse olhar intencional para tudo, tudo vai ter um porquê, uma segunda intenção. A criança, ela pode estar brincando, você não. Para a criança, ela vai estar se divertindo, para você não. Então, depois que o menino colocou em ordem, eu digo, agora conta para mim essa história. Eu sempre... crio situações de mais de uma tentativa. Então, no primeiro comando que eu dou, eu deixo a criança contar do jeito dela. Eu observo ali se a criança tem essa riqueza de vocabulário, se a criança consegue organizar as informações em início, meio e fim, se a criança usa marcadores de tempo, se a criança tem um repertório de vocabulário legal ao começar, digamos,
cada parágrafo, por mais que ela não saiba ainda o que é isso, né, dependendo da série dela, o quanto que essa criança utiliza a repetição de algumas informações por realmente talvez ser um vício ali na fala, ou porque falta realmente uma palavrinha, uma outra palavrinha para usar, o quanto que essa criança utiliza termos vagos também quando ela está ali conversando comigo, ou o quanto ela precisa estar me explicando algo que ela tentou dizer, porque ela mesma se deu conta que ela não foi tão clara, tá? Então, assim, tá aqui as cartas, a criança vai contar. Se eu perceber que nessa primeira criação dela aqui, ela foi muito resumida, tipo assim, não falou nada, rodou e não contou nada, eu faço a minha segunda tentativa, só que dessa vez intervindo. Eu digo, tá, mas presta atenção. O Chico Bento e o Zé Lelé aqui, eles estão em algum lugar. Então quer dizer o quê? Tu tá querendo me dizer que um certo dia, o Chico Bento e o Zé Lelé, porque eles têm nomes, tu conhece o Chico Bento e o Zé Lelé? Tu já ouviu falar no Chico Bento e o Zé Lelé? Tu sabe que o Chico Bento e o Zé Lelé, eles fazem parte da turma da Mônica? Tenho que verificar. Eu tenho que verificar tudo isso. Até que ponto esses personagens fazem parte do repertório de leitura, de acesso dessa criança? O professor, a professora tem que verificar antes de trazer o texto, antes de trazer o personagem. Então, assim, aí vai levantando hipóteses e vai confirmando, né, aquelas hipóteses. Então, Chico Bento e o Zé Lelé estavam onde? Onde eles moram? Onde eles vivem? Né? Onde eles mais ficam? Enfim. De repente aconteceu o quê? Então eles estavam lá comendo goiaba. Todo mundo sabe que a goiaba, inclusive quem acompanha as histórias do Maurício de Souza, do Chico Bento, do Zé Lelé, sabe que a goiaba faz parte desse universo deles. Então eles estavam comendo goiaba e aí de repente... Aí você vai ensinando. Sabia que quando a gente lê assim no texto essa coisa do de repente, parece assim que vai acontecer um problema, né? Alguma coisa vai acontecer ali naquela hora. Então você vai ensinando. Nesse momento que essas crianças estão, na verdade, eu acredito que ainda estamos na fase mesmo do ensinar, do treinar o olhar delas para essas palavras, para essas expressões que alguns escritores utilizam, que aparecem nos gibis, que aparece, enfim, nas historinhas que eles assistem, sabe? Enfim, no que é bom, né, gente? Nas coisas boas. Então, de repente, eles começaram a escutar um barulho. E eles foram ver que barulho era esse. Eu tô aqui inventando aqui da minha versão, mas existem várias possibilidades. Aí você pergunta para a criança, e qual dos dois decidiu mesmo subir na árvore? Foi o Chico Bento ou foi o Zé Lelé? Né? Então o Chico Bento decidiu subir para ver que barulho era esse, o que estava acontecendo no topo da árvore. E aí ele descobriu que tinha um passarinho que estava chorando muito, ele parecia ser um filhotinho, enfim. E aí ele resolveu o problema da história, colocando a minhoquinha na boca do passarinho. Gente, isso aqui é um mundo de possibilidades. Um mundo, quando a criança vai criar essa história, né? Um mundo. Tem crianças que explicam qual é a motivação da fome do passarinho, por que o passarinho tá lá sozinho, que a mãe fugiu, que a mãe foi sair para procurar comida, enfim. Aquilo que não está tão explícito aqui. Saúde. É o Eduardo. Aquilo que não está tão explícito aqui, tá bom? Então, eu acabo de mostrar para vocês 3 possibilidades de materiais com o objetivo de desenvolver a escrita, tá bom? Então, eu acredito que possa contribuir sim de alguma forma, que você vai comprar esses 3 materiais, que você vai adquirir esses 3 materiais. Se você no momento não pode adquirir os 3, você vai providenciar pelo menos um daquele lá que desenvolve a leitura do vídeo anterior, um aqui para poder desenvolver a escrita, e você usa tudo desses materiais, depois você providencia mais. E se você gostou desse vídeo, porque no momento nós ainda estamos contando, tá? Do nosso segundo vídeo, o primeiro foi sobre leitura, esse sobre escrita. Se você gostou desse vídeo, se inscreva em nosso canal se você não fez isso ainda. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas e já fica aí ligadinho que o terceiro vídeo também ele vai chegar já já
com mais uma dica possível de intervenção em casa, na clínica, na escola, enfim, no lugar que você vai estar com sua criança.